O alfaiate, símbolo da reserva natural do estuário do Tejo, serve de mote para começarmos mais uma conversa sobre aves. Olá, Zé. Olá, tudo bem, Gonçalo? Pois é, Tudo. ela é o símbolo da reserva natural do Tejo. Porquê? Olha, eu não conheço a história que presidiu à criação da reserva, porque a Reserva Natural do Estuário do Tejo foi uma das primeiras áreas protegidas criadas no nosso país, creio que em 1976. Portanto, eu era ainda um miúdo e não acompanhei esse processo, mas não é difícil adivinhar. Eu, quando me comecei a interessar pela observação de aves e quando comecei a conhecer as aves do estuário e a ver que no estuário do Tejo havia muitos alfaiates, e quando comecei a conhecer outras pessoas e a ler algumas coisas sobre o assunto, eu comecei a encontrar abundantes referências à importância do estuário do Tejo para a presença de alfaiates no inverno. E li coisas como 80% dos alfaiates europeus, ou 75%, acho eu, os números iam variando. 75% dos alfaiates europeus vinham invernar ao estuário do Tejo. Ou seja, eles nidificam numa data de países, que já vamos falar, mas vinha quase tudo invernar ao Tejo, portanto 75%. Depois, numa outra ocasião, eu li uma coisa parecida, que era 80% dos alfaiates europeus vinham invernar no estuário do Tejo ou no estuário do Sado. Portanto, os números foram variando ao longo dos anos, e umas vezes era só o Tejo, outras vezes era só o Sado, outras vezes era Portugal, embora em Portugal, de facto, os únicos dois sítios onde eles são realmente abundantes no inverno é no Tejo e no Sado. Uma coisa é certa, independentemente agora do rigor destes números, o estuário do Tejo sempre foi e continua a ser um lugar muito importante para a invernada de alfaiates. E devido a essa importância a nível europeu, eu penso, e estou a dizer penso porque, como disse há pouco, não acompanhei o processo, penso que terá sido essa a principal razão para se escolher o alfaiate como símbolo da reserva natural quando ela foi criada, porque mesmo nos anos 70, apesar de não haver a informação que há hoje, já se sabia que o estuário do Tejo era um sítio muito importante para esta espécie. Atualmente, as proporções alteraram-se um bocado, porque um, ao longo dos anos começou a haver um número crescente de alfaiates a invernar noutros países, nomeadamente em França e também em Itália. E, portanto, embora o Tejo continue a ser um sítio muito importante, já não representa os 70% ou 75% que alegadamente representava há 40 anos. Segundo o Birds of the World, atualmente o Tejo representa, portanto, alberga 15% da população invernante, portanto, um número muitíssimo inferior, mas ainda assim relevante no contexto europeu, porque eles dizem no site que 90% da população invernante está concentrada em apenas 10 locais, a nível europeu. O que não me surpreende, porque realmente eles em Portugal estão muito concentrados no Tejo e no Sado, os outros sítios têm relativamente poucos. E, portanto, no resto do Mediterrâneo e de França, eles estão concentrados em poucos sítios e, portanto, há sítios que são particularmente importantes. E o Tejo, quando eu digo o Tejo, estou a falar do estuário, continua a ser, portanto, um sítio relevante e, de acordo com os números que eles dão lá, em Portugal invernam entre 7 e 20 mil alfaiates. Portanto, o intervalo é bastante alargado, mas eu julgo que isso terá a ver com as variações entre anos. Mas em França também entre 14 e 16 mil, portanto é da mesma ordem de grandeza, e em Espanha entre 7 e 11 mil. Portanto, a sensação que eu tenho com o que eu li no passado e com o que eu leio atualmente é que eles se espalharam um bocadinho mais em zona de invernada. Mas, pronto, o Tejo continua a ser relevante e, portanto, a espécie é o símbolo da reserva e muito bem, na minha opinião. Agora, esclarece-me aqui uma coisa em relação à questão da distribuição mundial, porque eu olho olhando, nós já falámos várias vezes nisto, os mapas estão no Birds of the World, provavelmente até não estarão propriamente muito atualizados, etc, etc, mas há uma coisa que me salta à vista quando eu olho para este mapa, e que de certa forma achei um bocado curioso, que é, tu tens uma zona de, digamos, de nidificação,
vá lá, ali numa latitude mais ou menos coerente, eh, e depois tens uma série de zonas, tipicamente mais junto, a massas de água importantes, presumo eu, para as zonas de invernada, digamos assim, e depois há aqui uma zona, uma faixa em África, onde ele aparece o ano inteiro, o que Sim, presumo sim. que significa que ele também nidifica ali. Sim, sim. Ou seja, aliás, em Portugal tu também tens uma população residente e eles nidificam em Portugal e não são assim tão poucos. Ou seja, o que significa é que no caso do alfaiate tu tens uma parte da população que é a tal que nidifica mais a norte, naquelas latitudes que podemos chamar as latitudes temperadas, não é? Que são aquelas que estão ali, grosso modo, entre os 45 e os 60 graus, e portanto nidificam em vários países da Europa e depois numa faixa que se estende pela Ásia, e essas populações são principalmente migradoras. E depois tens populações residentes no Mediterrâneo, em certas zonas da Ásia e do Médio Oriente, incluído, e na África subsaariana. E em Portugal, concretamente, nós temos uma população residente de alfaiates que está por cá todo o ano e que nidifica e que está no Algarve. O Algarve, eles não nidificam só no Algarve, mas a quase totalidade da população nidificante de alfaiates situa-se então no Algarve, mais concretamente no Sotavento, portanto, de Faro até ao Guadiana, em zonas de salinas, sobretudo. Portanto, concelhos como Faro, Olhão e Tavira e Castro Marinho eu penso que está estimado entre 200 e 400 casais de alfaiates nessa zona. E esses estão por lá o ano todo. E no sul de Espanha a mesma coisa, também há, penso que até uns milhares a nidificar, e depois em África não tenho dados, mas haverá populações residentes também. Portanto, esta espécie não é totalmente migradora. Há populações residentes e há populações migradoras. Mesmo a Daí que distribuição na Europa propriamente dita é uma coisa muito fragmentada, não é? Uma coisa assim muito. é fragmentada. Isso acontece muito com aves aquáticas terem populações fragmentadas, porque isso também tem muito a ver com a disponibilidade de habitat, porque estas aves às vezes são bastante seletivas portanto, os locais que correspondem aos requisitos não estão presentes em todo lado. Nós, em Portugal, além da população do Algarve, que eu referi, temos pequenos núcleos reprodutores no estuário do Tejo, no estuário do Sado e, mais recentemente, na Ria de Aveiro. E depois, em Espanha, temos nas marismas do Guadalquivir, temos em diversas zonas úmidas da costa do Mediterrâneo, ali na zona de Alicante e na Catalunha, e depois temos no interior da península também, em certas lagoas do Planalto de Castela-Mancha. Portanto, mas é tudo muito fragmentado, sem dúvida, porque tem a ver com a disponibilidade de habitat. Quando nós os observamos por cá, tendencialmente vemos assim sempre uns bandos muito interessantes desta ave, não é? Desta espécie. Interessantes em que aspecto? Estás a dizer pelo efeito Quantidade, visual? quantidade de Quantidade. indivíduos. Uh, É muito comum ver grandes quantidades de indivíduos juntos. é comum nos locais que eu indiquei, no Tejo e no Sado. Porque fora do Tejo e do Sado, no resto das zonas úmidas costeiras, eles são muito escassos. Aparecem, mas em números muito pequenos. Às vezes pontualmente aparece na passagem e depois na zona de Castro Marinho, por exemplo, de Tavira, tu tens alguns bandos invernantes. Mas assim, bandos com centenas ou milhares, normalmente só no Tejo e no Sado, que aliás, como eu disse há pouco, historicamente eram os locais onde se concentrava a maioria dos invernantes. Portanto, mas sim, nesses sítios às vezes podem-se ver milhares juntos e até dá um efeito visual muito engraçado quando se fotografa aqueles bandos ali de aves brancas e pretas a Sim, sim. delimitar E essa ainda é enclosura. mais giro quando eles levantam um pouco como bando, Exatamente. um bando destes bichos a voar faz um efeito muito engraçado. Conforme eles vão voando, eles por baixo são muito branquinhos, não é? Portanto, conforme eles vão voando e virando, aquilo vai mudando assim um bocado os tons, é muito engraçado ver Sim, isso. sim, sim, sim. Outra particularidade desta ave também é aquele bico completamente recurvado para cima, não é? Que lhe dá o nome, imagino eu, não é? É esse bico, sim. Eu acho que o nome alfaiate vem exatamente do facto daquele movimento parecer que está ali a cozer qualquer coisa com uma agulha na mão, não é? Ele usa aquele bico para varrer os lodos à procura dos invertebrados de que se alimenta, que são nomeadamente insetos aquáticos e crustáceos e minhocas, poliquetas, que andam ali na superfície dos lodos, portanto ele não vai tanto em profundidade como outras limícolas,
E é curioso porque no Birds of the World eu encontrei algumas estatísticas sobre o número de varridelas que ele faz por minuto, quando anda ali com o bico a oscilar, e que normalmente anda na ordem das 28 varridelas por minuto, mas por vezes chega às 46 varridelas por minuto, portanto, quando se está a alimentar assim mais depressa. Ou seja, grosso modo, isto dá para aí uma varridela de 2 em 2 segundos, mas o ritmo pode ser superior, às vezes. E o que é que eles procuram nessa lama toda? Portanto, estes invertebrados que eu estava a referir, né? Portanto, invertebrados aquáticos, estamos a falar de insetos, crustáceos, poliquetas e minhocas e afins. Portanto, estes animais que vivem nos lodos, mas mais à superfície, enquanto que outros maçaricos, por exemplo, enterram o bico em profundidade para capturarem os invertebrados que andam lá mais no fundo, estes apanham mais os que estão à superfície. É um bocado com certeza tipo à sorte, então, não? Vão varrendo até calhar encontrar qualquer coisa por caminho. Provavelmente, mas quer dizer, eles Porque eu tenho também. ideia que os outras aves limícolas, muitas delas até têm sentido, digamos, capacidade de, através do próprio bico, sentir pela vibração se Ah, existem sim, ou mas não o existem, não bico é? desta Este, espécie também é este não tátil, tem nada ok? disso, não é? Não, não, também é tátil. O bico também é tátil. Portanto, ele vai varrendo e vai sentindo o que é que lá está. Imagino, portanto, que use a visão e também essa capacidade de detectar, até porque também diz no Birds of the World que os alfaiates também se alimentam regularmente à noite, independentemente do regime de marés. Portanto, se alimentam à noite, eles têm que conseguir encontrar o alimento sem ser só com a visão. E, Pois, estou a portanto, ver. não, as limícolas, de uma forma geral, obviamente haverá diferença entre espécies, mas de uma forma geral, hum, ah, elas têm uma grande sensibilidade do bico. Eu recordo-me quando eu comecei a anilhar aves, que foi precisamente na Ria de Alvor, que aliás foi onde eu fiz a primeira observação do alfaiate, já agora, foi no dia 29 de setembro de 88, na minha primeira visita à Ria de Alvor. Foi uma das limícolas que eu identifiquei lá na altura, juntamente com o Peter Harris. E eu depois, 2 anos mais tarde, eu comecei a aprender a anilhar. Eles ensinaram-me, eu andei de lá 2 anos a aprender para tirar a credencial de anilhador. E além de ter anilhado passariformes, eu também participei em várias sessões em que capturámos limícolas, sessões de anilhagem de limícolas. E eu recordo-me, numa determinada ocasião, que estava com uma limícola qualquer na mão. Eu penso que era uma narceja, agora já não tenho a certeza, uma narceja ou um maçarico ou um perna vermelha, uma coisa assim. E eu lembro de ter tocado no bico da ave e a pessoa que me estava a orientar disse logo, chamou-me logo a atenção: pá, cuidado, não toques muito no bico, porque o bico é muito sensível. E, efetivamente, o bico é mole, ao contrário do que acontece, por exemplo, com os passariformes, como um pardal ou outro que tem assim um bico que parece osso, não é? Estes bicos não são osso, aquilo quase parece borracha. Não é bem borracha, mas é assim uma substância que tu percebes que é muito menos rígida e que obviamente é muito mais sensível. Daí que eu, enfim, fizeram-me esta chamada de atenção e eu a partir daí tive sempre imenso cuidado ao manusear limícolas, porque percebi que elas eram extremamente sensíveis na parte do bico, porque o bico é usado precisamente para sentir o movimento, ou seja, deve ter imensos órgãos sensoriais, não é osso como acontece com muitos passariformes. E realmente eu nessa altura fiquei sensibilizado para esta questão da importância do bico na alimentação destas aves. Sim, sim. Esta ave é uma ave que, em princípio, não tem propriamente um estatuto de ameaça enquanto invernante, no entanto, enquanto reprodutora, aparece aqui como quase ameaçada. Já na conversa anterior, em que nós falávamos um pouquinho também deste tema, tu tinhas referido que provavelmente isso deve ao número de efetivos e não propriamente a que haja, ou que existe alguma ameaça efetiva para a população. Será isso? Bom, no Confirmas? caso, no caso da população invernante, neste caso, ela está não ameaçada. Exato. Porque são abundantes e a população europeia até está a crescer. Ela terá diminuído no passado, durante o século XX, mas depois recuperou. Aliás, talvez, eu penso que é por causa de ter recuperado que depois se expandiu a área de invernada para a França e para outras regiões. Penso que terá a ver com isso, mas, portanto, a população europeia encontra-se saudável. A nível da população reprodutora, ela está considerada quase ameaçada, efetivamente, como bem dizes, por causa do efetivo, que está estimado em 200 a 500 casais, e, portanto, quando isto é abaixo de 1000 indivíduos, já entra automaticamente na categoria de vulnerável, só que neste caso não está vulnerável, porque depois há uma adaptação à escala regional
E o que dá, embora as justificações da lista vermelha sejam muito sintéticas, da nova lista vermelha, não fala dos fatores de ameaça, diz apenas que desceu o nível de ameaça porque se admite que a população nacional poderá ser alvo de imigração caso diminua. Enfim, é um bocadinho especulativo, na minha opinião, seja como for, eu penso que a população nacional está estável em termos quantitativos e até se expandiu, porque há 30 anos praticamente só nidificava no Algarve e agora já se expandiu para o Tejo e para o Sado e para a Ria de Aveiro. Agora, se estamos a falar de estatutos de ameaça, eu gostava de referir aqui também uma coisa curiosa, porque eu estava a ler o Birds of the World. E no Birds of the World eles referem efetivamente a importância do estuário do Tejo, que embora, como eu disse, a população em termos percentuais hoje em dia é menor do que foi há 40 anos, eles dizem que será cerca de 15%, mas dizem uma coisa que é um bocadinho enigmática aqui, porque não está referenciada. Isto que eu vou dizer não é sustentado por uma referência. Diz que a população do estuário do Tejo está ameaçada por poluição de mercúrio, por causa do mercúrio, caça e construção de pontes. E eu li isto e pensei, bom, não, está mesmo, Mercury Pollution, Hunting and Bridge Building. E eu li isto e pensei, bom, é verdade que se fez uma ponte a atravessar ali o estuário do Tejo, que foi a Ponte Vasco da Gama. Isso é verdade e bem, Mas as bem aves não. continuam por lá. Bom, sim, numa versão simplista podemos dizer isto. Agora, eu acho que para se perceber até que ponto é que isso representa uma ameaça, seria necessário haver uma monitorização continuada para se perceber, por exemplo, se a população do estuário tinha diminuído ou não, e se tinha diminuído mais nas zonas que está perto da ponta ou não, porque o que eu tenho lido, por exemplo, o que diz no livro vermelho anterior, portanto, no livro vermelho de 2005, que esse sim tem textos muito mais detalhados com informação sobre os estatutos de ameaça e sobre os fatores de ameaça, e nos fatores de ameaça, e atenção que o livro de 2005 foi publicado já 7 anos depois da construção da Ponte Vasco da Gama. E o que diz é que os fatores de ameaça são a perda ou degradação do habitat por ação do homem, nomeadamente abandono ou degradação de salinas e a transformação de salinas em aquaculturas marinhas. Ou seja, porque eles nidificam principalmente em salinas, que é o que acontece no Algarve, e portanto, que a transformação das salinas constitui um fator de ameaça relevante porque eles deixam de ter onde nidificar. Este livro vermelho não faz qualquer referência à construção de pontes, e nomeadamente da Ponte Vasco da Gama, como sendo um fator de ameaça para esta espécie. O Birds of the World refere isso. Atenção, que eu não estou a dizer que a construção da ponte tenha sido indiferente. Pode ter sido ou pode não ter sido. Mas para nós concluirmos que é uma ameaça, nós não podemos simplesmente dizer que o facto de ser construída uma ponte é uma ameaça. Tem que haver dados que sustentem esta conclusão. E isto aqui não está. Podia, por exemplo, haver uma referência para um trabalho que tivesse feito esse estudo. Se calhar até há, só que ele não está aqui citado. E, portanto, eu não sei onde é que o Birds of the World foi buscar esta informação de que, as populações do estuário do Tejo estão ameaçadas pela construção de pontes. Portanto, olha, fica aqui esta interrogação, talvez algum dos nossos ouvintes saiba Sim. esclarecer de onde é que veio esta informação. E pronto, mas não sei como é que está a evoluir a população, em concreto o estuário do Tejo, nem a nidificante aparentemente está a aumentar, porque eles expandiram-se. A invernante não sei, porque infelizmente, embora se continue a fazer contagens de aves invernantes, pelo que eu sei, esses dados não são publicados há mais de 15 ou 20 anos e, portanto, é muito difícil hoje em dia. Isto para mim é sempre um paradoxo, porque nos anos 80 e 90, quando eu conheci as pessoas que trabalhavam na altura no Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza, que faziam estas contagens, elas eram publicadas todos os anos, sob a forma de umas brochuras em papel. Hoje em dia, que estamos na era da informática, na era da informação, em que é muito mais fácil pôr a informação a circular, paradoxalmente é muito mais difícil obtermos estes dados de contagem, seja de alfaiates, seja de quaisquer outras aquáticas. E, portanto, não é a primeira vez que eu estou a falar disto, mas eu, enfim, não queria deixar de registar aqui o meu desagrado relativamente à dificuldade crescente que existe em aceder a esta informação, que até contrasta com o que se passa noutros países. E olha, deixar aqui um apelo a quem mexe nestas coisas, no sentido de se encontrarem soluções para tornar esta informação mais acessível, porque eu acho que esta informação é do interesse da população em geral, quer dizer, estamos a falar de conhecimento em geral. E acho que era bom que no futuro estes dados fossem mais acessíveis.
Gonçalo, aqui num minutinho, assim, muito rápido, uma vez que nós não temos assim muitas limícolas a nidificar cá em Portugal, e esta, pelos vistos, nidifica, fala-nos lá um bocadinho sobre a biologia de reprodução desta espécie. Bom, esta espécie nidifica no solo, como aliás acontece com, se não todas, com pelo menos quase todas as limícolas. E no caso, tanto em Portugal, eles nidificam, como disse, em salinas, e os ninhos são implantados nos cômoros. Os cômoros são aqueles separadores, aquelas barreiras, não é barreiras, é assim uns altinhos de Saliências, terra, umas né? saliências. São as saliências que estão levantadas para separar os tanques das salinas. Chamam-se os cômoros. E é nos cômoros que eles nidificam, de preferência em sítios com pouca ou nenhuma vegetação. Eles fazem as posturas geralmente no mês de maio, embora às vezes possa acontecer em abril ou em junho, e põem 3 ou 4 ovos por postura. E depois tem um período de incubação de 3 semanas. E houve um estudo feito em Castro Marinho, que é um dos principais locais de reprodução, que chegou à conclusão que os principais fatores de destruição dos ninhos, porque os ninhos no solo muitas vezes são destruídos, os principais fatores de insucesso, as principais causas de insucesso reprodutor era a destruição de ninhos, seja por veículos, porque às vezes há veículos a circular nas salinas, seja a predação de ovos, porque os ninhos no solo muitas vezes são predados, seja por, sei lá, aqui não diz, não li o estudo, mas eu imagino que seja, por um lado, por gaivotas e outras aves oportunistas, e por outro lado, por mamíferos, seja cães, seja raposas, seja outros mamíferos que andem para aí a passear. Portanto, mas pronto, apesar de tudo, a população acho que está razoavelmente estável, portanto, penso que as perdas de ninhos não serão assim tão grandes, até porque a maioria dos alfaiates nidifica em áreas protegidas, seja na reserva de Castro Marinho, seja no Parque Natural da Ria Formosa, seja no estuário do Tejo, e estando dentro de áreas protegidas, apesar de tudo, eu acho que os fatores de perturbação são, de certa maneira, são limitados. Como muitas Portanto, eu outras das nossas limícolas, não é? Os pintos desta espécie também são assim meio sarapintados, não é? Quem os vê de cima, são quando eles se sarapintados. baixam, parece assim um montinho de pedras, não é? E são nidífugos, ou seja, no dia em que nascem começam a andar e saem logo do ninho e vão se esconder debaixo de uma ervinha ou ao pé ali de uma paredezinha para estarem despercebidos. Ou seja, estas aves não ficam no ninho, assim que nascem começam logo a andar. Sim, senhor Gonçalo, muito obrigado por mais esta conversa. Obrigado, Zé. Obrigado também a todos aqueles que nos ouviram. Neste caso, portanto, recordar que temos o portal Aves de Portugal com informação sobre todas as espécies que temos estado a conversar, incluindo esta, não é? E é um sítio onde podem sempre usar como referência. Ainda não eh, fizemos um webinário sobre o alfaiate, mas temos que ver não, se tem, fazemos tem que no se pôr na próximo ano. lista, tem que se pôr na Sim, lista. sim. Vamos pôr na fila de espera. Ok. Sim, Muito bem. senhor. Obrigado então mais uma Até à vez. próxima. Até à próxima.